Olá! Antes de iniciarmos o estudo de hoje de O Livro dos Espíritos, com base no livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, queremos agradecer aos amigos e irmãos que se inscreveram em nosso canal e que já passamos da marca dos 100 inscritos. E pedimos sempre, que todos os companheiros que possam, como nós, ter o desejo de divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, que o façam, divulgando estes vídeos aos seus amigos, aos seus familiares. No estudo de hoje, nós vamos abordar duas questões ainda, na segunda parte do Livro dos Espíritos, e no subtítulo de Retorno à Vida Corporal, ou seja, o retorno do espírito na matéria, a reencarnação. E na questão 383, estudada pelo Chico, a pergunta de Kardec é a seguinte: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? E a resposta é a seguinte: o espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Vejam aqui nessa resposta a responsabilidade de todos aqueles que recebem espíritos reencarnantes sob sua tutela, como pais, ou como tutores, ou de alguma forma, a responsabilidade que nós temos de encaminhar estes espíritos que no processo da infância se tornam espíritos mais acessíveis à transformação para melhor. Daí a grande responsabilidade nossa, pais e educadores, nos destinos a serem dados à infância. A respeito desta questão, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que foi estudada pelo Chico e seu grupo no dia 16 de outubro de 1959, Emmanuel dá o título a esta lição, a esta mensagem de Estas Outras Crianças, dando-nos a entender a responsabilidade que nós temos, muitas das vezes, na nossa existência, que já temos esta consciência, da responsabilidade a mais do que a dos nossos filhos, mas de outras crianças. Então, por isso este título, Essas Outras Crianças. Quando abraçardes teu filho no conforto doméstico, fita estas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras com displicência, fim do repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá conforme a estação. Todavia, estas outras crianças tremem de frio recoberta de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie sob o teto acolhedor, sustentando-o à afeição de jóia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública, quando não se distende no espaço asfixiante do esgoto. Abres o olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola, e essas outras crianças suspiram, debalde pela luz do alfabeto, acabando muitas vezes encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhe cega a existência. Conduzes teu filho a exames e pediatras distintos sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra sem a mão amiga que os socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes.
através da educação incessante. No entanto, estas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados ao lodo abismal das trevas. Afaga assim teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desesperos, e ajuda-as quanto possa. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça do vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro. Mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Nós sabemos que muitas das vezes nós, espíritas, através do conhecimento do dogma da reencarnação, onde a cada um segundo as suas obras, muitas das vezes endurecemos nossos corações entendendo que estas outras crianças atravessam estes riscos pelas ruas, desamparadas da educação, da alimentação, do vestuário, da própria segurança em si, de doenças, né? Como que nos justificando que elas estão naquela situação por merecimento próprio, por em outras existências terem sido espíritos que praticaram muitas iniquidades, que praticaram muitos atos contra as outras pessoas, e nesta encarnação, nesta condição infeliz, vem para aprendizado. É certo. Faz parte do aprendizado dentro da nossa doutrina. Mas, se nós nos atentarmos na questão 383, na parte final da resposta dos espíritos, nós temos as crianças, estes espíritos que foram criminosos em outra existência, que nesta sofrem estas condições mais infelizes, elas vêm como crianças para se tornarem mais acessíveis às impressões que recebe, que pode ajudar ao seu adiantamento, para a qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Quem está encarregado da educação destas outras crianças? Temos a responsabilidade primeira com os nossos filhos, sim, mas todos nós que já adentramos ao conhecimento do Evangelho de Jesus, ao esclarecimento maravilhoso e consolador da doutrina espírita, somos nós os encarregados da educação destes outros espíritos que, embora criminosos em outras existências, nessas reencarnam em condições infantis e de extrema penúria, para que nós possamos reencaminhá-las ao seu próprio desenvolvimento, ao seu próprio aprendizado. Como teremos um mundo melhor se assim não procedermos? E é como Emmanuel termina a sua solução, a sua lição. Enquanto estas outras crianças chorarem desamparados, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Somos nós, os que já adentramos aos esclarecimentos do Evangelho de amor e da doutrina esclarecedora, os responsáveis por estas outras crianças. E na continuação desse estudo do retorno da vida espiritual, outra questão estudada pelo Chico em seu grupo, no subitem deste retorno à vida corporal, que se diz esquecimento do passado, a questão 392, Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta, o homem não pode nem deve tudo saber,
Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Pelos estudos que nos traz a doutrina, sempre temos sido esclarecidos de que o esquecimento de vidas anteriores é primordial para o nosso próprio processo evolutivo. Quem em sã consciência na presente existência, tendo sob sua guarda um de seus filhos, que em vida anterior foi um criminoso, ou para si mesmo ou para outrem, como o receberíamos com amor se tivéssemos ainda esta lembrança deste espírito reencarnado como nosso filho, como tendo sido o nosso algoz em outra existência? Ou o que nós o prejudicamos em outra, a vergonha com a qual nós nos encararíamos com este espírito reencarnante dentro da nossa própria família. Esta é uma pequena parte das necessidades educativas e evolutivas do esquecimento nosso em cada encarnação. Nós não temos ainda a evolução necessária para sermos nós mesmos com o conhecimento de todas as nossas reencarnações pregressas. Nós precisamos desse esquecimento para o nosso processo de evolução. E quanto à lição de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no trato dessa questão estudada pelo Chico, a questão 392, que foi feita no dia 22 de junho de 1959, Emmanuel denomina esta lição como esquecimento e reencarnação. Vejamos-la. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Surgindo semelhante período entre o berço que lhe se afigura o início e o túmulo que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se reconheça a vinculação à vida eterna. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica, que é preciso atender aos problemas de carga e condução. Encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. Como nós vimos no estudo da questão anterior, o espírito reencarnante reencarna passando pela experiência da infância, tá? Na qual, em conjunto com o esquecimento das existências anteriores, ela recebe uma nova carga de elementos cerebrais novos que o auxiliarão ao seu desenvolvimento espiritual. Relendo, implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia muito tempo antes de acolherem-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta de grande atividade mental nas esferas superiores, ou seja, espíritos mais esclarecidos e avançados, só é compelido ao sono relativamente profundo enquanto perdure na vida fetal. Em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados
tempo em que se lhe reaviva a experiência terrestre. Ou seja, é a forma da primeira infância do espírito reencarnante, já adormecido no ventre materno e durante os primeiros cerca de 7 anos. Né? Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido à hipnose terapêutica. 3.000 dias equivale a aproximadamente um pouco mais de 8 anos terrestres. Significa que são cerca de 7 anos da primeira infância e o período prostrado dentro do ventre materno enquanto feto, ok? E ele é induzido nesse período a uma hipnose terapêutica, ou seja, uma hipnose de esquecimento, de tratamento próprio e que lhe possibilita o desenvolvimento espiritual. A estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescida às consequências dos fenômenos naturais de restringimento no corpo espiritual, aqui restringimento infantil, no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Não fosse esta misericórdia divina de nos fazer esquecer o passado, nós não conseguiríamos equilibradamente manter a nossa mente em direção do avanço, das novas conquistas. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. Daí a nossa responsabilidade, como visto na questão anterior, do espírito nasciturno na fase da infância, da nosso processo de responsabilidade na educação deste espírito reencarnante, não só como visto na lição de Emmanuel, estas outras crianças, nas quais nós temos também as nossas responsabilidades, por já adentrarmos ao conhecimento do Evangelho de amor e do esclarecimento da doutrina. Então faz com que esta nossa responsabilidade permeia esta fase inicial do espírito que está encarnado para que ele tenha o processo de evolução devido, com novas ideias, com esclarecimento da educação e do Evangelho. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece porque, pouco a pouco, o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, da estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou a se lhe regravarem no ser, em forma de tendências inatas que surgem, evidentemente, nesta fase da adolescência, indo para a idade madura, adulta. E reencontrando dessa forma as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. A ribalta é aquela parte do teatro, do palco, onde ficam as luzes da ribalta, né, iluminando os atores. Né? Esta iluminação se transforma, mas a peça da sua existência, do espírito, continua. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente,
Mas no quadro do trabalho e da luta, consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Não importa as situações que nós vemos dos diversos espíritos que se encontram à nossa volta, reencarnantes, espíritos como nós mesmos em processos de evolução, tanto aqueles a quem estimamos como entes queridos do nosso coração, tanto quanto aqueles que hoje se encontram nos caminhos da marginalidade ou viciados de toda forma de vícios, né? Todos eles são irmãos nossos em Cristo, irmãos nossos em Deus nosso Pai, e carentes de amor, todos, inclusive nós, né? Ainda nesse processo, nessa etapa evolutiva, né? Carentes de amor, de aconchego, de entendimento. Mas nem todos ainda se encontram no mesmo passo evolutivo. É necessário, portanto, que nós, que adentramos os esclarecimentos da doutrina, à luz do Evangelho de Jesus, que nos tornemos os faróis nestas outras crianças, naqueles que são colocados sobre a nossa tutela dentro do nosso lar ou na proximidade do nosso lar, para que tenhamos todos nós a oportunidade magnífica de aproveitamento de uma encarnação ao nosso desenvolvimento espiritual. Agradecemos a todos vocês, reiterando o nosso pedido de que nos auxiliem a divulgar o Evangelho e a doutrina, que compartilhem estes nossos vídeos, pedindo aos outros companheiros que também se inscrevam, para que cada vez mais o despertamento espiritual se faça na maioria das pessoas do nosso conhecimento, de nossas afeições ou não, para que tenhamos maior processo evolutivo, principalmente nestas épocas de transformações espirituais. Fiquem com Deus e muito obrigado.